Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Mirelle Ribeiro e hoje vou trazer um vídeo diferenciado para vocês, uma temática que eu ainda não tratei aqui no canal, que é sobre contabilidade de custos. Mas antes de mais nada, bom, deixa eu mostrar aqui o canal aqui para vocês, né? A gente já trouxe aqui o último vídeo, inclusive, né? Que foi sobre uma coisa mais conteudista sobre o orçamento público para quem gosta mais, né, de vídeos mais longos, mais assim detalhados. O último vídeo que eu trouxe foi sobre esse assunto. A gente falou sobre redação, mais precisamente falando sobre redação militar. Então, se você e eu trouxe, né, uma redação já pronta e a gente ficou trabalhando em cima dessa redação pronta e é uma coisa assim, mais para quem já está mais para intermediário, é avançado, né? Mas trouxe também muitas dicas para quem é iniciante, tá? Então, a gente já fez resolução de prova do CAP. Vou dar uma olhada se eu consigo resolver também as questões da SPSEX que teve esse ano. Eu estou esperando aí sair o gabarito oficial, que ainda não saiu, né? Mas eu já meio que já comecei a dar uma esboçada. Tô esperando o gabarito oficial para posteriormente não ter que estar excluindo aqui o vídeo e repostando alguma coisa, né? Deixar uma coisa assim bem que flua, né? Quando você der uma olhada no vídeo, que não quebre ali sua linha de pensamento, essa questão não é esse gabarito aqui, mudou ou foi anulado e tal. Então já quero trazer aqui de forma definitiva. Então talvez aí provavelmente a gente também traga alguma coisa relacionada a SpaceX quando sair aí o gabarito, tá? Aí a gente já tirou dúvidas e tal, então o que acontece? A gente aqui fala um pouquinho de tudo sobre o concurso da SpaceX e do CAP. Como o CAP tá batendo na porta, a gente tá falando mais sobre o CAP, beleza? Mas toda relação a o que é mais conteudista, se aplica aos dois, claro, como a gente bem sabe, o CAP ele tem um nível de dificuldade diferente do da SPSEX, mas as matérias praticamente são as mesmas quando se refere à contabilidade, tudo bem? Bom, então vamos ao conteúdo do vídeo para não ficar muito longo. Já quero pedir que você deixe aquele like maroto, por favor, tá bom? Para ajudar aqui o canal. Então a gente, como eu falei, vai tratar aqui um pouco sobre contabilidade de custos, mais precisamente no tópico aqui que fala sobre, cadê aqui? Ó, essa parte 3 aqui, princípios contábeis aplicados a custos, essa parte aqui, ó, a 3, tá? E aí tem aqui a 3.1, alguns princípios contábeis aplicados à contabilidade de custos. Aí tem alguns princípios aí que se aplicam à contabilidade de custos, tá? O que acontece, gente? Esse livro aqui é do Eliseu Martins, tá? Obviamente é o... Nossa, Eliseu Martins é o cara da contabilidade de custos. Não tem como falar sobre contabilidade de custos no Brasil, não falar sobre Eliseu Martins, tá? É referência aí tanto na SpaceX como no CAP. Se eu não me engano, as outras, aeronáutica também, acho que é a OAP, né? Que também tem prova para contador. E as bancas, elas cobram a bibliografia do Eliseu Martins, porque ele é o cara da contabilidade de custos, tá? Então, se você nunca ouviu falar nele, estuda contabilidade, nunca ouviu falar nesse cara, tem alguma coisa errada. Porque se você estuda contabilidade, principalmente de custos, que é a área dele, temática, né? Você tá perdendo tempo e não tá procurando livros desse cara. Não estou dizendo livro físico, tá? Porque eu estou aqui com um PDF e ele acaba se tornando muito acessível por ele ter aí diversas edições. O que ocorre? Talvez a edição que a sua banca está pedindo não seja a edição aqui, ó, de 2003. Já deve ser bem a 11ª edição, bem mais atualizada. Mas o que ocorre? As mudanças, elas são muito sutis, não há uma grande mudança, não há uma grande descoberta de contabilidade de custos que ninguém sabe. Não é uma coisa assim que muda todo dia a contabilidade de custos, entendeu? Então dá para você estudar aqui por umas edições anteriores, assim, ou a edição anterior, enfim, a nona aqui é a que eu uso, é a que eu estou usando.
para estar falando com você sobre o assunto. E para mim, toda vez que eu tenho alguma dúvida em questões sobre contabilidade de custos, eu venho sempre aqui e consigo sanar essas dúvidas, tá bom? O que ocorre? Esse livro, para quem não sabe como encontrar, você coloca aí no Google Eliseu Martins Contabilidade de Custos PDF. No segundo link, gente, vocês vão encontrar esse site aqui, deixa ele entrar, beleza? Que é uma sala dos estudantes. Aí tem diversos downloads aqui. E o primeiro aqui, o livro aqui, o livro completo é esse primeiro. Mas tem diversas outras coisas aqui sobre livros do Eliseu Martins, tá? Se você quiser dar uma olhada aí, galera, compartilhando. Mas o que me interessa é o livro e, no caso aqui, é o primeiro link, tá? E o bom é que você não precisa nem fazer o download, né, do PDF. Você pode só mesmo estar visualizando. Mas eu aconselho que faça download, porque aí você já, né, já está mais acessível aí. O que acontece? Bom, vamos lá. A banca, a banca do CAP, tá? Mais precisamente. Não estou dizendo que isso não cai SFSEX. Cai, mas não com tanta frequência. Cai com mais frequência no CAP. O que acontece? O que eles querem fazer com a gente? A banca ela quer meio que nos ludibriar, quer tentar te enganar e quer misturar os princípios de contabilidade geral, princípios esses lá da Resolução 750 de 93, aquela mesma que foi revogada, aquela que fala sobre os princípios contábeis, enfim, essa mesmo. Que apesar de ter sido revogada, não quer dizer que não existam mais aqueles princípios lá contábeis da continuidade, da competência, do registro pelo valor original, enfim, todos esses princípios aí que a gente já está careca de saber, e se você não sabe, já deveria saber, tá bom? Então, se você não sabe, vai lá procurar a Resolução 750 e entender esses princípios aí, tá? Porque eles são aí o alicerce da contabilidade, né? Claro, a contabilidade, principalmente empresarial, né, segue ali os tais dos CPCs, os pronunciamentos contábeis, né, e a contabilidade pública, ela acaba seguindo a 4.320, ali tem um pouco ali mas assim, acaba misturando ali contabilidade geral com pública ali na lei das sociedades por ações, mas bem mais voltado para contabilidade geral. Aí volta para contabilidade pública. Temos a LRF, que é a Lei Complementar 101 de 2000, e aí temos também as NBCs, que são normas aí justamente voltadas para a contabilidade pública, né? Regras e normas voltadas para a contabilidade pública. Tem MTO também, tá? Vai ser ali um manual de orçamento público, tá? Inclusive a gente mandou uma dúvida para eles responderam para a gente, tá? Então se você quer saber qual foi essa dúvida aí, você dá uma olhada, tá? Bom, enfim, acaba que, claro, as duas têm normas, né? Contabilidade geral, contabilidade pública tem as suas normas, tem as suas regras. Obviamente, se você estuda para concurso, você tem que saber aí dessas duas áreas, tá bom? Mas voltando aqui para a resolução 750 de 93, enfim, ela traz aí alguns princípios básicos e também existem, fora da 750 de 93, princípios que são considerados princípios aplicados a custos, tudo bem? Então, já caiu diversas questões do CAP sobre esse conteúdo. E aí, a galera que foca mais nesses princípios da 750, resolução de 93, esse povo que foca mais nesses princípios, eles acabam se confundindo muito ou achando que a questão está errada. Ah, não, os princípios existentes só são aqueles que estavam na 750 e nada mais. Não, não é bem isso, beleza? Não é bem isso. Então, o que acontece? Para não confundir mais, a gente vai tratar aqui dos princípios
que são aplicados a custos. Por quê? Porque os da 750 vocês já estão careca de saber, né? Que você acaba vendo muito eles em contabilidade básica. Vocês veem ele quando iniciam sua jornada na contabilidade empresarial e acabam vendo um pouco novamente em contabilidade pública, porque eles acabam norteando também a contabilidade pública, tá bom? Então vamos lá, vamos para esses aqui que são aplicados à contabilidade pública, beleza? A gente vai ler aqui esses princípios aqui, o que o Eliseu Martins vem falando sobre eles. São o quê? São 4 páginas, mas assim, não é a página toda, tá? Para você não ficar cansado. Alguns ele traz aí um exemplo e eu acabo pulando esses exemplos porque eu quero mais a conceituação ali em si, beleza? Mas dependendo se for uma coisa que é interessante para a gente estar dando uma lida, a gente olha assim e vê o exemplo numa boa. Então vamos lá, que é a página 20, beleza? Já tá pertinho, opa, chegou. Aí que princípios para avaliação de estoques. Olha o interessante desse livro. Esse livro, ele é muito massa. Ele traz diversas atividades também. E olha aqui uma delas, exercício proposto. Você colocar aqui o que é custo, o que é investimento, o que é despesa, o que é perda. Isso aqui foi uma coincidência estar aqui, mas para vocês verem como o Eliseu Martins, ele é muito bom, ele é o cara, tá? Até os livros dele são bem didáticos, beleza? Então vamos lá. Princípios para avaliação. Não, esses não. Alguns princípios contábeis aplicados à contabilidade de custos. Beleza. Aí o primeiro deles seria o princípio da realização da receita. Eu não vou colocar aqui formato paisagem, porque quando eu botei no outro vídeo, deu uma cagada tão grande, e aí depois eu tive que refazer o vídeo. Então não vou fazer mais isso aqui, vai ficar aqui na vertical mesmo. E eu espero que dê para vocês lerem. Vou dando zoom aqui para melhorar a leitura. Então vamos lá, vamos nesse primeiro parágrafo, tá? Determina esse princípio o reconhecimento contábil do resultado, lucro ou prejuízo, apenas quando da realização da receita. E ocorre a realização da receita, em regra, quando da transferência do bem ou do serviço para terceiros. Bom, já caiu questão, aí eu não lembro se foi SPSEX ou se foi CAP, sobre, assim, não era sobre o princípio, mas se você soubesse esse princípio aqui, você conseguiria estar acertando a questão. Se eu não me engano, foi CAP. Se eu não me engano, foi a última questão da prova do CAP do ano passado. A última questão, na minha, né? Se eu não me engano, a minha prova foi a C, né? Então, para mim, foi a última questão que falava sobre... dava uma história, e aí ele queria, e algumas datas, e aí ele queria saber quando é que ia reconhecer a receita e a despesa, quando é que a receita ia ser reconhecida para um e a despesa para outra empresa, sendo que uma adotava o regime de competência e a outra de caixa. E para o de competência, ele queria saber quando é que iria, qual era a data que iria entrar a receita no resultado daquela organização. E aí tinha a data do recebimento da receita, tinha a data que eles entregaram o produto, o serviço, e essas datas não eram iguais, essas datas eram diferentes. E o que ocorre? Não foi a data do recebimento, né? E nem foi a data da venda do produto que gerou ali a realização da receita, foi a data da entrega. Por quê? Porque ali já gerou o direito daquela entidade receber aquela receita definitivamente. Eu comprei, eu vendi, por exemplo, sua empresa aqui, eu vendi um determinado serviço, mas acabou que, sei lá, de pintura. Vamos dar um exemplo bem básico. Só que eu ainda não pintei a parede que me contrataram para fazer o serviço. Então, olha, mas o cara já tá ali a prazo, receita a prazo, beleza? Então,
ou o cara pode me pagar adiantado, mas mesmo assim, eu ainda não realizei, beleza? Ainda assim, mesmo que o cara tenha me pagado, eu acabo tendo, se ele me paga antes de eu fazer o serviço, eu acabo tendo uma obrigação de prestar o serviço. Aquele dinheiro vira como se fosse uma obrigação ali e não uma receita sim em si gerada direto no caixa, não. Aquilo gera uma obrigação de eu fazer aquele serviço, tá? E aí algumas nomenclaturas acabam confundindo a gente, beleza? Então o que ocorre? A receita ela vai ser reconhecida pelo princípio da realização da receita quando eu entregar o serviço, quando eu entregar o produto. E é isso que esse princípio vem dizendo aqui. Aí vamos para o segundo parágrafo. Portanto, normalmente as indústrias só reconhecem o resultado obtido em sua atividade quando da realização da receita. Ou seja, no momento em que há a transferência do bem elaborado para o adquirente. Com isso, a contabilidade de custos, quando aplicada no contexto da contabilidade financeira, também não pode apurar resultado antes desse instante e, no máximo, pode servir como ferramenta para a previsão do rédito. Do ponto de vista econômico, o lucro já surge durante a elaboração do produto, obviamente, pois a agregação de valores, né, nessa fase, inclusive do próprio resultado, mesmo que ainda numa forma potencial, sem se concretizar em dinheiro, direitos a recebimento futuro ou ativos, outros ativos. O que quer dizer? Aquilo que eu disse mais ou menos. O cara, obviamente, quando falamos ali na DRE, aquele dinheiro ali a gente já coloca ali no resultado, né, aquela receita, e é por isso que a DRE ela acaba não sendo tão boa para fazer uma análise, digamos assim, financeira, de caixa. Porque imagine só, existem diversas empresas que dizem que estão com um lucro muito bom, mas em alguns momentos você consegue perceber que aquela receita foi a prazo, aquela receita não foi recebida efetivamente, beleza? Então, como ela ali é um resultado econômico, ela não dá tanta fidedignidade financeira do resultado, porque aquele recurso pode ter ocorrido ou não. Também isso ocorre em relação quando tem um prejuízo. Às vezes eu tenho ali aquele prejuízo e eu tenho diversas despesas ali que não saíram efetivamente do caixa, como por exemplo depreciação, amortização, exaustão, beleza? São receitas ali que realmente não assim aconteceram efetivamente, ali é mais um termo conceitual, mas que dependendo aí pode gerar um prejuízo, né, para o exercício, beleza? Então, o que ele quis dizer aqui, né, nesse parágrafo é mais ou menos o que eu falei, que sim, ela ocorre no momento da entrega, mas pode ocorrer também de eu ter o cara me pagar adiantado e eu já ter uma obrigação, não ter um direito e sim uma obrigação. Mas, consequentemente, se a gente for olhar pelo lado econômico, eu já posso colocar aquilo como uma receita dentro da minha DRE, porque isso é um ponto de vista econômico, tudo bem? Mas para fins de questão, o recebimento pelo regime de competência, o recebimento da receita seria colocado, né, a data, melhor dizendo, seria aquela em que eu tivesse a entrega do serviço ou do bem. Aí vamos para o terceiro parágrafo. Esse princípio é o responsável por uma das grandes diferenças entre os conceitos de lucro na economia e na contabilidade. Outro parágrafo. Contabilmente, já que a receita só será reconhecida futuramente, os valores agregados de gastos relativos a fatores utilizados no processo de produção vão sendo acumulados na forma de estoques, só serão considerados como despesas também futuramente. Apesar da existência de várias exceções, apenas uma delas será vista mais adiante com relação a esse princípio. Trata-se do caso de uma construção, produção de bens, enfim. Eu não vou mais ler aqui porque já atendeu o que a gente queria saber sobre esse princípio da realização da receita. Aqui ele dá mais uns outros exemplos, se você quiser dar uma lida para ter, né,
melhor entendimento sobre o assunto, aconselho que leia assim. Mas o vídeo aqui, para não ficar muito longo, vamos tentar ir no que, né, na ferida, né? Vamos tentar resolver a questão. Princípio da realização da receita. A receita vai ocorrer quando da transferência de um bem ou do serviço para terceiros. Isso quando estamos falando de regime de competência, que foi o que caiu no CAP do ano passado. Beleza? Então vamos para o próximo princípio. O princípio da competência ou da confrontação das despesas e receitas. Esse princípio aqui, eu acredito que eu não preciso estar falando dele para vocês. Por quê? Ele está lá dentro da 750 de 93, né? Naquela resolução que foi revogada. Mas o que acontece? Para um melhor entendimento, tá aqui, o momento do reconhecimento das despesas. Aí, segundo parágrafo, para a realização, fica definido o momento do reconhecimento da receita. Após isso, pela competência, a confrontação, temos o reconhecimento das despesas. A regra é teoricamente simples. Após o reconhecimento da receita, reduzem-se dela todos os valores representativos dos esforços para sua consecução, despesas. Como esses esforços podem ser subdivididos em dois grupos, também existe praticamente dois grandes grupos de despesas: as específicas e as despesas incorridas para a obtenção de receitas genéricas. Enfim, gente, ele vem trazendo aqui aquela conceituação de competência que já todo mundo conhece. Como eu falei que não ia comentar sobre a 750 de 93, porque vocês já sabem muito bem todos aqueles princípios, também não vou falar do princípio da competência, já que ele está lá na 750, tudo bem? Mas aqui ele frisa que o princípio da competência ele também se aplica a custos, beleza? Afinal, a contabilidade de custos não vai viver só de regime de caixa, tudo bem? Bom, aí tem aqui princípio do custo histórico com base de valor. Esse aqui vocês também têm que saber, porque ele também tem lá na 750, tá bom? Então, não vamos falar dele aqui agora, mas obviamente vocês bem sabem que se você adquire ali, principalmente quando eu falo de estoque, se você adquire um produto, o primeiro valor que eu vou reconhecer ali na minha contabilidade desse bem é o valor de compra dele, ou seja, o custo histórico, o valor de aquisição, tá? Então, é outra que eu não vou estar falando com vocês, por quê? Porque já está lá na 750 de 93 e já é obrigação vocês estarem por dentro desse assunto, beleza? O que é mais aqui chatinho é a partir daqui, tá? É a partir desse 3.1.4. Aquele outro também lá, do primeiro, ele que a gente comentou já bastante, né? E discutiu sobre ele, da realização da receita, ele também já caiu e é chatinho. Por quê? Porque ele não pergunta do princípio em si. Ele conta uma história, traz datas e pede para você falar qual ali seria a data de reconhecimento da receita ou da despesa pelo regime ou de caixa ou de competência. O de caixa é o mais fácil. Por quê? Porque você só vai ver ali o momento que saiu, ou se for para despesa, ou se for para receita, o momento que entrou o recurso. Mas o da competência, não. Da competência ele tem ali, né, umas pegadinhas. E a gente viu lá como é que pode solucionar essas pegadinhas, tudo bem? Aquele princípio, já ele se referia ao princípio da realização da receita. Agora, quando falamos de despesa, a gente está falando de regime de competência. E aí a despesa ela vai acontecer quando forem registrados os valores que constam como ativo deixar de existir. E também aparece no período de competência delas, tá? Então, ali na despesa vai ser mais ali para regime de competência. Claro que a receita também tem ali no regime de competência, tudo bem? Só que a gente também tem um princípio da realização da receita que é aplicado a custos, tá? Mas como eu falei,
Se você não viu a 950 de 93, apesar dela ter sido revogada, ela ainda é cobrada. Não na bibliografia, mas de forma, e nem talvez assim de forma objetiva, né? Perguntando qual o princípio, talvez não, mas de forma subjetiva, sim. Ela pode ser um questionamento da banca, tá? Bom, agora o mais chato aqui esses 3 princípios seguintes. Eles são bem chatinhos e a banca gosta de acabar misturando eles, principalmente o da consistência com o conservadorismo, que pode também ser chamado de consistência ou uniformidade, conservadorismo ou prudência. Então vamos lá. Consistência ou uniformidade. Vamos para o primeiro parágrafo. Quando existem diversas alternativas para o registro contábil de um mesmo evento, todas válidas dentro dos princípios geralmente aceitos, deve a empresa adotar uma delas de forma consistente. Isso significa que a alternativa adotada deve ser utilizada sempre, não podendo a entidade mudar o critério em cada período. Quando houver interesse ou necessidade dessa mudança de procedimento, deve a empresa reportar o fato e o valor da diferença no lucro com relação ao que seria obtido se não houvesse a quebra da consistência. O que acontece aqui? Consistência ou uniformidade. O próprio nome já está dizendo, tá? Então, se você tem dúvidas sobre os princípios, começa lendo o nome, tá? Para você tentar lembrar. Porque o próprio nome dá aí o bizu pra gente. Consistente. O que é ser consistente? O que é ser uniforme? Pense nisso, beleza? É justamente você. Eu posso fazer a contabilização, por exemplo, de um determinado ativo da primeira maneira ou da segunda maneira. Qual que eu vou escolher? A priori, as duas são válidas? Sim, as duas são válidas. Beleza. Então, eu vou escolher aquela que mais se enquadra na realidade da minha empresa. Tudo bem? Então, não precisa ser só relacionado à contabilização. Pode ser relacionado a diversos outros fatores, tudo bem? Método de depreciação, por exemplo. Qual método eu vou utilizar? O método linear, o método decrescente. Então, qual que é mais assim, da linha reta? Enfim, qual que mais se enquadra na minha empresa? Qual ali o que seria melhor utilizado pela minha empresa? Aí você também tem que ver, mas será que ele não é utilizado demais também? E por conta dele ser utilizado demais, essa máquina, será que eu não devo utilizar aquele método que eu acabo tirando ali alguns pontos por turno, 2, 3 pontos por turno? Porque eu acabo utilizando esse equipamento 24 horas por dia. Então, será que eu não tenho que ir para uma outra metodologia de depreciação? Então, esses são questionamentos que o empresário ele faz, né, e principalmente juntamente com o contador, ele faz levando em consideração as características daquele bem dentro da entidade, beleza? E você tem 2 formas, ou 3, 4, enfim, diversas formas de estar resolvendo aquela situação, mas você escolhe a que mais se adequa à sua realidade. Você escolhendo essa alternativa, não é uma coisa que você pode estar mudando sempre. Vamos dar um outro exemplo. A gente tem aí contabilidade tributária, né? Saindo um pouco de contabilidade de custos. Mas ainda assim, esse princípio da consistência ou uniformidade pode se aplicar aqui. Olha só, eu tenho aqui a minha contabilidade tributária. Para eu recolher aí o meu imposto de renda, declarar, né, a CSLL, o meu imposto de renda, eu tenho que escolher, né, e não só para esses dois, mas diversos outros impostos e tributos. Eu tenho que escolher uma forma, um regime tributário para eu poder mostrar para o fisco todas essas coisas de forma tributária que ocorrem dentro da minha organização, né? Todos esses dados tributários. Então, eu posso escolher tanto o lucro real
posso escolher também o presumido, posso escolher o Simples Nacional também. Então, qual desses regimes vão se adequar mais à minha empresa? Pode ser o presumido, ele é um pouco mais facilitado. Aí você tem que ver se encaixa na sua empresa. Se encaixa, eu vou usar o lucro presumido. Aí, digamos, um mês depois, 2 meses depois, eu não gostei, quero ir para o lucro real, acho ele mais completo, apesar de ser mais dificultoso, né, a sistemática dele. Fui para o lucro real, não gostei do lucro real, vou para o Simples Nacional, porque o próprio nome diz que ele é simples. Aí, mas não gostei mais do lucro do Simples Nacional, porque simples é só o nome. Não dá. Você escolhe aquilo por um ano e tem que ficar. E como se fosse um exemplo de seguir o princípio da consistência ou uniformidade. Por quê? Porque imagine que você tem as pessoas que investem na sua empresa, os acionistas e todos os outros usuários externos, os stakeholders, e eles, quando vão analisar as suas demonstrações contábeis, eles querem entendê-la. Para entendê-la, é interessante você ter ali uma unidade, né? Que você tenha ali um padrão, que você seja consistente ou uniforme. Mas quer dizer então que eu não vou poder nunca mudar a forma de contabilização de um determinado ativo, de um determinado bem, de uma determinada obrigação, não vou poder nunca mudar o regime tributário, eu não quero mais o presumido, eu quero o Simples Nacional, ou vice-versa, ou agora eu tenho que atender o lucro real, eu não posso, justamente pelo princípio da consistência ou uniformidade? Não quer dizer isso. Quer dizer que é interessante você manter a consistência ou uniformidade por um período de tempo interessante, que gere aí uma comparação entre os resultados e até mesmo para não gerar uma discrepância entre esses resultados e acabar confundindo os seus sócios acionistas, beleza? Você pode acabar sim mudando por uma conveniência, por uma determinação legal, ou até mesmo porque fazer de uma outra forma, nesse momento, se enquadra mais na realidade da sua empresa. Mas isso não pode acabar virando um hábito, tudo bem? E quando você muda, aqui tem dizendo no parágrafo, que você tem que deixar muito claro que você mudou e que você tem que colocar qual seria a diferença desse valor se essa forma que você encontrou, essa nova forma que você encontrou para, por exemplo, contabilizar aquele ativo, como é que interferia no lucro da empresa, no resultado da empresa, tudo bem? Então é assim, você pode mudar? Pode, contanto que você mostre aí os resultados, como é que iriam ficar. Mas, no geral, mantenha-se padronizado, mantenha-se consistente, mantenha-se uniforme, beleza? Vamos ver o segundo parágrafo. Assim, para a apropriação de inúmeros custos de industrialização, há necessidade de adoção de critérios escolhidos entre várias alternativas diferentes. Aí dá um exemplo aqui, beleza. E aí eu já te dei diversos exemplos para vocês, né? Aqui ele dá exemplos para a contabilidade de custos, beleza? Mas eu coloquei uma coisa aqui que vai um pouco mais além, que vocês têm mais cotidiano assim de estar vendo, para ter um melhor entendimento. Mas é o mesmo entendimento para todas as áreas da contabilidade, principalmente para custos, tá bom? Isso aqui é uniformidade e consistência. Aí o que ocorre? A galera quer confundir isso aqui com prudência. Porque prudência, ele fala o quê? Vamos ler. Tá aqui, quase uma regra comportamental. Conservadorismo obriga a adoção de um espírito de precaução por parte do contador. Quando ele tiver dúvida fundamentada sobre tratar determinado gasto como ativo ou redução do PL, deve optar pela forma de maior precaução, ou seja, pela segunda. Aí ele dá o exemplo. Por exemplo, se um duvidoso recebimento de um direito ativado,
este deve ser baixado para o resultado. Aí eu vou pular aqui, enfim. Aí vamos ou então, se um estoque avaliado pelo custo de aquisição ou de fabricação estiver ativado por um valor que exceda seu valor de venda, deve ser reduzido ao montante desse último. Eu acredito aqui que ele acabou explicando esse princípio de uma forma muito complicada. Deixa eu ver o segundo parágrafo. Complementarmente, se existirem dúvidas sobre contabilizar um item como parte do PL ou das dívidas, deve também ser adotada a alternativa mais conservadora, isto é, avaliar pela forma mais precavida o patrimônio líquido. É necessário, todavia, lembrar que não se pode adotar esse espírito de forma indiscriminada, pois passaria a haver uma subavaliação. Enfim, dá outros aqui entendimentos e tal. Ele aqui acabou explicando o conservadorismo ou a prudência de uma forma um pouco assim, muito conteudista, né? E quem realmente não entende do assunto pode acabar se complicando muito. Ele acabou explicando o conservadorismo ou uniformidade melhor do que a prudência. Mas aqui eu vou tentar aqui explicar melhor para vocês. Olha só. Por que a galera começa a confundir prudência com conservadorismo? Prudência ou conservadorismo ou consistência ou uniformidade? Por que eles acabam confundindo esses dois? Bom, a prudência é o seguinte. Ele fala que é uma regra quase comportamental. E é mesmo. Por quê? Eu não posso super avaliar um ativo. Beleza? Tendo ali duas maneiras ali, duas situações ocorrendo. Por exemplo, eu tenho ali o conhecimento no meu patrimônio de que eu tenho receitas a receber, receitas a prazo, beleza, clientes, né, ali no ativo. Mas eu sei também que eu tenho um percentual de PCLD de credores que não vão me pagar, beleza? Então, se eu já tenho um percentual conhecido, eu não posso deixar ele fora da minha demonstração contábil, essa conta retificadora. Por quê? Porque eu estaria superavaliando o meu ativo, ou seja, eu estaria dizendo que eu vou receber 100% de tudo que eu vendi da conta clientes, né, ali do que eu tenho a receber. E nem sempre é assim, nem sempre. Eu tenho que analisar os dados passados, os anos anteriores, para ver qual mais ou menos é a média de recebimento das vendas a prazo. Aí, digamos que 5% eu não consigo receber. Aí eu coloco lá e tenho que registrar isso como uma PCLD, ou seja, uma conta retificadora da conta clientes. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar superavaliando um ativo, ou seja, eu vou estar inflando o meu ativo. Eu estou dizendo para quem está lendo a minha demonstração contábil, para os usuários, que o meu ativo é um valor X, mas na verdade ele é um valor menor do que esse valor X. Por quê? Porque eu não me atentei nesse exemplo de que algumas pessoas podem não me pagar. Tudo bem? Então, o que ocorre? Eu nunca posso super avaliar o ativo. Eu tenho sempre que ser ali racional com o meu ativo, beleza? Eu não posso, eu vou receber esse valor sim todo, não tem problema, não vou me preocupar. Eu vou receber esse valor todo do meu ativo, não. Você tem que pensar que com dinheiro, quando se refere a ativo, nem sempre as coisas são, como deveriam ser. É aquela história de que você lembra quando alguém te deve, mas as pessoas quando te devem, elas não lembram que estão te devendo, beleza? Então, o ativo, ele nunca pode ser superavaliado, porque eu estaria inflando o meu ativo.
eu estaria mentindo sobre um valor, porque ele não é o que ele não está ali, na verdade, o que ele realmente será, beleza? Espero que tenha se tornado compreensível. Aí o que ocorre? Para o outro lado também tem o mesmo entendimento, para o lado do passivo. O passivo eu não posso subavaliá-lo. Por quê? Porque eu estou falando aqui de obrigações. E obrigações, elas sempre existem dentro de uma organização. Por exemplo, mas eu não sei, aqui no meu estado tem algumas contas de energia que se você não chega a um determinado valor em alguns meses, eles acabam não cobrando aquele valor. Eles deixam para o mês que vem, tudo bem? Então eles tipo assim, você não atingiu ali o mínimo, então você não vai pagar esse mês, você vai pegar e pagar o mês que vem, juntamente com o valor que você deveria ter pago nesse mês, beleza? Eles fazem isso aqui. Eu não sei se isso se aplica a empresas, mas vamos supor que se aplica, beleza? E aí você tem aquela obrigação de pagar aquela energia elétrica, você viu a sua conta de energia zerada, mas você viu ali que teve um valor a pagar, mas você não atingiu ali, não chegou no que você poderia usar no mês, então tem um mínimo ali para ser pago. Você não atingiu o mínimo, beleza, a conta ficou para o mês que vem. Aí você não registra aquilo na sua contabilidade. Você deixa passar, porque o valor fica ali, beleza? Mas você não vai pagar o boleto naquele mês, mas o valor fica ali. Então, o que acontece? Se você não estivesse já registrando essa despesa, essa obrigação, você estaria subavaliando o seu passivo, as suas obrigações. E você não pode fazer isso. Você é o seguinte, é tudo ao inverso. As obrigações, você sempre tem que superavaliá-las. Sempre tem que superavaliar as obrigações. Porque as obrigações, às vezes, sei lá, uma porta quebrou, uma janela quebrou, uma máquina quebrou, uma cadeira quebrou. Enfim, é uma coisa ali contingente e sempre gera uma obrigação. Então, as obrigações, elas sempre têm que ser superavaliadas, porque a obrigação sempre existe, beleza? Agora, vamos para o lado dos ativos. Os ativos é um pouco mais difícil de a gente ter todo mês ali uma superveniência, um surgimento aleatório de ativos, porque dinheiro não nasce em árvore. Então, o que ocorre? O ativo não é todo mês que eu recebo antecipado, que eu recebi além do que eu esperava, beleza? Que eu tive ali uma superveniência, um surgimento aleatório, aquele investimento que a minha empresa fez em uma determinada ação tá bombando. Então não é todo dia que isso ocorre, beleza? Então, por conta disso, eu não posso superavaliar o ativo. Eu tenho sempre que subavaliar, beleza? Eu tenho sempre que ter o quê? Prudência, conservadorismo, tá? Então, por isso que ele fala que é quase uma regra comportamental. Porque é óbvio, no seu dia a dia, com o seu salário mesmo, pessoal, você sabe, seu ativo, não é todo dia que você acha R$ 50 na rua, no chão, R$ 20, enfim. Não é todo dia que você vai achar a nota de R$ 200 no chão e, nossa, não é todo dia que você vai ganhar na loteria, beleza? Mas todo mês você sabe, tem conta para pagar. Então é a mesma coisa, beleza? Aqui ele acabou não me explicando de uma forma assim tão legal, tão bacana, mas eu tentei aqui dar uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Aí vamos para o último aqui, que o vídeo já está bem grande. Materialidade ou relevância. Essa outra regra contábil é de extrema importância para custos. Ela desobriga de um tratamento mais rigoroso aqueles itens cujo valor monetário é pequeno dentro dos gastos totais. Alguns pequenos materiais de consumo industrial, por exemplo, precisam ir sendo tratados como custo na proporção da sua efetiva utilização.
mas por consistirem em valores irrisórios, costumeiramente são englobados e totalmente considerados como o custo do período da sua aquisição, simplificando o procedimento por se evitar seu controle e baixa por diversos períodos. É necessário lembrar, entretanto, que a soma de diversos itens irrelevantes pode ser material e, nesse caso, um tratamento mais rigoroso precisa ser utilizado. Agora aqui é o seguinte, a materialidade ou relevância é assim, eu tenho uma determinada informação que é super relevante, você acredita, é super relevante para todos os usuários terem entendimento. Ah, é? Então me diga, administrador, qual é essa informação? Aí vamos dar um exemplo aqui. A quantidade de metros cúbicos de água utilizada por cada pessoa que trabalha na minha empresa. Aí você fica, poxa, mas você olha, nossa, isso não tem nada a ver. Isso pode ter uma coisa a ver para uma contabilidade ambiental, para você ganhar pontos na sociedade, fazer uma propaganda, mas isso vai gerar alguma coisa efetiva dentro da sua empresa? Vai fazer você vender mais? Você vai mostrar isso para acionistas que investem na sua organização? Isso vai fazer alguma diferença? Não vai, não vai, beleza? Então, é irrisório. E na contabilidade de custos, ele acaba falando que aquele, digamos, sei lá, aquela coisa ali que você acaba gastando, mas que não tem um valor assim tão grande, você pode ali acabar passando batido e englobar ali no custo total, sem deixar discriminar tudo bonitinho, tudo bem? É mais ou menos isso o princípio da materialidade ou relevância. Por quê? Porque isso não tem, como o próprio nome fala, materialidade ou relevância para os usuários da informação contábil. Porque o que vai fazer realmente diferença é, sei lá, aquele custo indireto. Poxa, qual o critério que eu vou utilizar para distribuir os custos indiretos nos departamentos? Qual é a melhor forma? Aconteceu isso aqui, é um custo que imprevisível, tivemos uma perda, isso é material, ou seja, isso é relevante. Eu tenho que registrar na minha contabilidade. Agora o cara vai querer saber um prego totalmente diferenciado que você gastou para fazer um determinado produto? Não, sabe? Uma cola que é totalmente diferente para colar, não sei, não, isso é imaterial, tá? Então não é relacionado, estou dando os exemplos aqui, mas não está relacionado a produtos específicos, está relacionado a valores ínfimos, ou seja, a valores muito pequenos. É igual na contabilidade, quando a gente, na contabilidade não, na parte de licitações, quando a gente vê que para compras, né, quando se refere a obras de engenharia, relacionadas a serviços de engenharia, obras e serviços de engenharia, e compras também, e demais compras, você vê que se o valor desses dois casos não passar de 10% do convite, que no caso para obras e serviços de engenharia seria ali 330 mil, 10% de 330 mil, que seria 33 mil, e para compras e demais serviços seria 10% de 176 mil, que seria 17.600. Você vê que esses valores, se não passar de 33 mil ou de 17.600, eles são irrisórios. Então, eles são ínfimos. Ou seja, a contabilidade de custos, a contabilidade, desculpa, de contabilidade não, o direito administrativo, quando se fala sobre ali licitações ali, ela acaba tratando que aquele valor de até 33 mil para obras e serviços de engenharia e de 17.600 para compras e demais serviços é um valor muito pequeno. Claro que para você esse valor é incrivelmente bom, mas para um grande órgão, esse valor é muito pequeno. Tudo bem? Então não é material registrar isso, não é relevante eu demonstrar.
eu fazer uma licitação só para isso, só para 10% do convite, tudo bem? Então, é um exemplo aí que também vocês poderiam tá associando, tá? É claro que não tem uma associação direta com o princípio da materialidade ou relevância, mas de forma indireta tem sim, tudo bem? Então, gente, é isso. Ele já trata aqui outro tópico e tal. Eu trouxe aqui para vocês esses princípios aqui, porque eu acabei pulando alguns que se referem a 750 de 93, a resolução, porque, como eu já falei, vocês sempre estão vendo eles. E esses aqui, eles acabam deixando uma pulga atrás da orelha na prova, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Se inscreva, deixa aquele like, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.